Olá, sou o Jonathan Genuíno. Neste terceiro vídeo será abordado falhas, dobras, orogênese, pirogênese, processos externos, o intemperismo, minerais e rochas. Se caracteriza seguir as falhas e as dobras, a orogênese e a pirogênese. As informações observadas a seguir são subsidiadas em recortes teóricos, oriundos do capítulo 9 do livro Geologia Aplicada à Geografia, de Silva 2012, e do capítulo 7 do livro Geologia Geral, de Silva 2019. As falhas surgem pelo rompimento de uma formação rochosa, podem ser normais quando o bloco falhado apresenta deslizamento relativo para baixo, inversas quando o movimento é ascendente ou ainda transformantes com movimentos diversos. Por sua vez, as dobras ou dobramentos estão associados aos ambientes sob forças compressivas, tanto horizontais quanto verticais na crosta, e são observadas em rochas com estruturas horizontalizadas nos cinturões montanhosos. Quanto à orogênese, ela é caracterizada como um conjunto de processos que levam à formação ou rejuvenescimento de cadeias montanhosas devido à deformação compressiva na litosfera. A orogênese convergente traz como consequência a formação de dobramentos e cordilheiras, enquanto a orogênese divergente forma dorsais meso-oceânicas, as cordilheiras submarinas. Por fim, a epirogênese é caracterizada por movimentos verticais em vastas áreas continentais do globo. Os movimentos geram grandes arqueamentos ou depressões, de leve grau de envergadura em áreas geologicamente estáveis. Quanto aos processos externos, destaca-se o intemperismo. O intemperismo é um conjunto de processos que conduz à alteração e à desagregação de rochas, sendo classificado de acordo com diversos mecanismos. As informações observadas a seguir são subsidiadas em recortes teóricos, oriundos do capítulo 6 do livro Geologia, de Pietro Belli, 2015, destrincham o intemperismo físico, químico e biológico. O intemperismo físico é gerado por ação mecânica, conduzindo à quebra dos materiais das rochas em fragmentos menores, todavia se mantém a composição. A ação de agentes como congelamento, a expansão e a contração termal, dentre outros, acentuam o intemperismo físico. No intemperismo químico, ocorrem processos decorrentes de reações químicas entre moléculas que formam a água com o material parental das rochas, auxiliando na decomposição e na alteração do material parental das mesmas. Quanto ao intemperismo biológico, pode ser físico-biológico, quando a ação mecânica de plantas ou animais. Um exemplo é a força exercida por raízes de árvores sobre rochas. Quanto ao químico-biológico, é associado à ação de plantas ou animais na produção de ácidos e sais, a exemplo das colônias de fungos e bactérias. Finalmente, destaca-se os minerais e as rochas, ígneas, sedimentares e metamórficas. É de grande importância a compreensão, a identificação e a distinção dos diferentes minerais e rochas, tendo em vista a grande abundância destes materiais na base rochosa dos planetas telúricos. As informações observadas a seguir são subsidiadas em recortes teóricos, oriundos do capítulo 6, 7, 8 e 9 da revista Geologia Geral, turma de 63, de Oliveira, entre outros autores, 2020. Os minerais são sólidos homogêneos, de composição química definida, organizados em estrutura cristalina. Quanto aos tipos de rochas, há rochas ígneas, formadas pelo resfriamento e a solidificação do magma. O granito, por exemplo, é uma rocha plutônica resultante de um lento resfriamento em profundidade, apresentando cristais maiores se comparados com os cristais diminutos de rochas extrusivas, a exemplo do basalto, isso devido ao rápido resfriamento do magma em superfície.
As rochas sedimentares são formadas por partículas de sedimentos desagregadas de outras rochas que, através da diagênese, formam uma rocha sedimentar. As rochas metamórficas são formadas por processos que modificam a composição mineralógica, a textura e estrutura interna de rochas, sem que haja fusão, até a estabilização sob as condições de pressão e temperatura.